Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a todo mundo que está presente, né? Sabadão, 18h40, né? Aprendendo aqui sobre threads. Realmente, às vezes pode ser difícil, mas vou fazer de tudo aqui para que seja uma palestra bem bacana e que vocês saiam aqui com conhecimento adquirido, né? Sobre essa ferramenta, esse recurso que é bem interessante, né? Uma coisa, antes da gente começar aqui, né, eu passar para os slides, eu vou falar para vocês, o assunto pode ficar um pouco complexo, tá? Então, assim, no final eu vou abrir para pergunta, mas, cara, João, não estou querendo perguntar isso agora, levanta a mão, eu paro aqui, entrego o microfone, aí a gente bate um papo aqui e eu tento sanar as dúvidas, beleza? Então, a qualquer momento, podem chamar. Fechou? Então, como vocês estão vendo aqui, né, o nome da palestra é Entendendo Lightweight Threads com Coroutines, né? E aí, vamos lá. Primeiro aqui vou me apresentar, né? Então, meu nome é João Vitor Martins, tá? Eu sou software engineer no iFood, né? Hoje eu também trabalho na Alura, né? Então eu trabalho lá fazendo cursos de Java, de Kotlin. Então, se em algum momento aí você fez algum curso de Java, Kotlin, Cloud, provavelmente em algum momento lá você vai pegar algum curso meu. Eu gosto de falar também que eu sou escritor ali nas horas vagas, né? Eu tenho um blog ali no Dev2. Então, esse blog geralmente é da onde sai a maioria das minhas palestras. Eu gosto bastante de estudar, de escrever, e aí muitas vezes ela sai dali uma palestra porque gerar conteúdo é uma coisa que eu aprendi a gostar e eu venho fazendo isso com uma certa frequência, né? Então, quem tiver interesse depois de dar uma olhada lá, os meus posts eles são geralmente voltados para desenvolvimento de software. Tá? Então, banco de dados, alguma linguagem que eu trabalho, então vai estar tudo lá, vários assuntos legais. Beleza, a nossa agenda aqui, né? Eu sempre trago para minhas palestras uma motivação, né? Eu acho que a palestra, o conteúdo que você produz, ele tem que ter uma motivação, né? Eu sempre gosto de trazer qual que é essa motivação. O segundo ponto, né? Eu acredito que muitas pessoas às vezes não conhecem, né, a linguagem ali que a gente está apresentando, então eu vou dar uma leve passada para mostrar o que é o Kotlin, né, a linguagem de programação Kotlin. Vou falar um pouco ali do Kotlin multiplatform. E aí vou entrar um pouco mais já agora no conteúdo da palestra, que é o desenvolvimento assíncrono, né? Então a gente vai passar ali um pouquinho, bem rápido também, sobre o desenvolvimento assíncrono. E aí depois a gente entra realmente no conceito de Lightweight Thread, né? Qual que é o benefício, o que realmente ali ela vai trazer de ganho para a gente no nosso dia a dia. E aí, no final, né, eu trago a implementação das Lightweight Threads com coroutines, que da linguagem Kotlin. Beleza? Então, vamos lá. Motivação, como eu falei, né, eu sempre gosto de trazer essa motivação, e minha motivação foi realmente um post que eu escrevi no Dev2, né, que falando ali sobre as Lightweight Threads com coroutines e o Project Loom. Por que eu resolvi escrever esse post, né? Porque em setembro do ano passado foi lançado o Java 21 e com ele veio as virtuais threads, né? E as virtuais threads, elas rapidinho assim ficaram ali nos trends topics, né, do Twitter e tudo mais, porque realmente era algo que a comunidade do Java esperava bastante, né? Então muitas pessoas escrevendo sobre, muitas palestras falando sobre, né? Só que no Kotlin já existia ali a coroutine já, desde o Kotlin 1.3, inclusive já é nativo da linguagem, né? Então, assim, o Java tem uma comunidade realmente maior, mais forte, né, do que o Kotlin. Então, natural que, quando fosse lançada nessa linguagem, ela acabaria dando um boom maior. E aí eu resolvi escrever ali mostrando, né, quais são as diferenças entre as duas, né, entre o Project Loom e coroutines. Só que, nesse caso, né, eu não vou, nessa palestra, né, eu vou entrar só no coroutines. Eu não vou falar sobre o Project Loom, né? Mas aí depois, se você quiser saber um pouquinho mais também, você pode entrar lá no blog lá, que eu vou mostrar como que você acaba implementando com os dois. Então vamos lá, né? O que é o Kotlin, né? O Kotlin é uma linguagem de programação que torna a codificação concisa, multiplataforma, então a gente vai falar sobre isso também no próximo slide, né? E divertida, né? E é a linguagem preferida do Google para desenvolvimento de aplicativos Android, né? Então realmente o Kotlin entrou com essa parte de programação mobile muito forte, só que hoje vem ganhando bastante espaço no back-end também. Por que fala que é divertida? Porque, em teoria, né, o Kotlin ele é um concorrente do Java, né, por assim dizer. E aí o que acontece? Né? Como ela foi lançada depois, né, que o Java, então ela acabou trazendo algumas melhorias na linguagem que o Java
vem fazendo agora com o tempo, né? Então, assim, eu gosto de falar, né? Eu gosto de trabalhar com Java, trabalho com Kotlin já há mais ou menos 4 anos, né? E o que eu estou gostando dessas duas linguagens é que uma vem puxando a outra, né? Então, assim como o Java está na versão 21, né? Há não sei quantos anos aí no mercado, o Kotlin com um pouco menos, mas uma puxa a outra, né? Então, isso é interessante. Uma curiosidade, que por coincidência eu acabei descobrindo essa semana também, Kotlin, o nome é uma ilha em São Petersburgo, né? Então, assim como Java, assim como Jakarta, né, que também são nomes oriundos de ilhas, né, pequenas ilhas, o Kotlin também acabou sendo originado por isso. É uma linguagem da JetBrains, tá? Para quem não conhece, a JetBrains é bem famosa para quem trabalha com a ideia IntelliJ ali, né? Então, é a criadora, né, a desenvolvedora dessa ferramenta. Então tá, agora vamos lá. O que é o Kotlin Multiplatform, né? É um projeto que vem ganhando bastante espaço também no desenvolvimento, né? Foi lançado o mais recente agora, se eu não me engano, também em setembro do ano passado. Não vou saber a data certinha agora, depois a gente pode dar uma pesquisada, mas basicamente, qual que é a vantagem, né? Hoje, quando você vai desenvolver um aplicativo, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo para iOS. Então, eu tenho uma stack para desenvolvimento iOS. Eu quero desenvolver para Android, eu tenho uma stack para Android. Eu quero desenvolver back-end, eu tenho uma stack para back-end, né? E muitas vezes o core, né, o serviço, ele divide, né, ele compartilha as regras de negócio, né? Então, eu tenho regras de negócio espalhadas em cada uma das plataformas, né? E isso acaba tendo aquele problema, né? Repetição de código em diferentes linguagens. Então, o Kotlin Multiplatform, ele traz exatamente esse é o nome, né? A multiplataformização. E o que isso significa? Que as regras de negócio desses diferentes sistemas, né, iOS, back-end, Android, eles ficam centralizados, né? Vai ter a especificação de cada um. Então, por exemplo, o web, né, ele continua trabalhando ali com APIs ali específicos para o web, né? O desktop, o iOS também. Só que a regra de negócio ela fica centralizada. E isso traz um ganho de desenvolvimento. Se eu só escrevo uma vez a regra de negócio, né, eu foco nas diferentes pontas ali das outras plataformas, né? Então, esse aqui também é um projeto que vem ganhando bastante espaço, tá? Beleza, aí agora vamos falar sobre o desenvolvimento assíncrono, que já remete um pouco mais aqui ao conteúdo da palestra, né? O desenvolvimento assíncrono nada mais é do que o código ele não respeita uma ordem hierárquica ou sequencial. Para quem desenvolve já há algum tempo aí, a gente sabe que desenvolvimento sequencial é exatamente isso, né? Uma função que chama outra função, que chama outra função de forma sequencial, né? É possível fazer código dessa forma? É. Só que você tem algumas limitações em relação à performance, você vai ter algumas limitações em relação a vários fatores em relação a desenvolvimento, né? Hoje em dia a gente sabe aí que tudo que a gente procura, a gente como desenvolvedora, pessoa ali que está trabalhando atrás de performance, né? Então, quanto mais recursos a gente tiver, melhor. Então, ali é mais ou menos o que muda no desenvolvimento assíncrono, né? É essa ordem hierárquica que não é mais respeitada, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu estou trabalhando com assíncrono, eu tenho mais ou menos esse cenário aqui, ó. Ali a gente está vendo, né, nas duas diferenças ali na imagem, o desenvolvimento síncrono, né, e o assíncrono. Se a gente for ver ali, né, tem como se fosse a simulação de como que funciona hoje um carrinho de compras. Qualquer site aí que a gente hoje usa, né, para fazer alguma compra, ali vai ter um carrinho de compras. Então, basicamente, ali no síncrono, se você for ver cada uma das ações, ela é sequencial, né? Então, eu carrego a página, pesquiso os produtos, renderizo os produtos, abro o carrinho, abro o menu, né? No assíncrono, e aí é importante, né? Por que tem o assincronismo, né? Porque a gente vê que algumas ações elas não dependem da outra. Então, assim, por que eu vou, por exemplo, ali, o abrir o menu, ele vai depender de esperar ali, por exemplo, o pesquisa de produtos. Não tem necessidade, né? Eles podem meio que estar acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, se você for ver, o que isso muda? Além da quantidade de segundos, ó, performance, né? Então, se eu tenho as chamadas, né, de forma síncrona, se eu não tenho essa chamada sequencial, eu acabo tendo uma melhor performance, um melhor tempo de resposta da minha aplicação, né? Então, essa aqui é uma grande vantagem. Beleza, aí como que isso é feito, né? A resposta para isso aqui é threads, né?
Então aqui também a gente já começa a entrar um pouco mais agora, a baixo nível ali, realmente ali no como que funciona, né, o nosso servidor, como que funciona ali por debaixo dos panos, quando a nossa aplicação ela realmente está em produção e está ali consumindo o recurso da máquina, né? Então, as threads ali, né, permitem os programas a operarem de forma mais eficiente, né? Então, é isso aqui que a gente estava falando ali sobre o assíncrono, né, fazendo múltiplas operações ao mesmo tempo. Podem ser utilizadas para performar testes complicadas em background sem interromper a thread main. Então, é isso aqui que eu estava falando, né? Então, tem algumas ações que elas podem ocorrer em background, né? Não necessariamente elas precisam estar ali no fluxo da aplicação que, por exemplo, o usuário está consumindo ali na hora. Então, a gente usa fazendo essas múltiplas threads, né, nos permitem fazer essas informações em background. Como qualquer solução na TI, a gente sabe, não existe bala de prata, né? Então, qual que é o problema, então, de eu usar as threads, né, de eu usar aqui essa questão do assincronismo? As threads, elas são muito caras. E quando eu falo caras, não é apenas de recurso, de dinheiro, tá? Cara de processamento, cara de, enfim, né, é custosa, né? A criação de uma thread é custosa, né? Então, ali a gente vê, por exemplo, eu tenho uma JVM, né, que, para quem trabalha aí com Java, com Kotlin, Scala, são aplicações que rodam na Java Virtual Machine ali, né? E essa Java Virtual Machine é um computadorzinho mesmo, ainda é uma maquinazinha virtual que fica instalada no servidor, que realmente, quando você compila o seu código, ela vai ali processar o código que você escreveu, né? E aí, o que acontece? Para cada thread da JVM, eu preciso de uma thread do meu servidor, né? Então, aquele OS thread ali, ele é a thread ali do servidor, né? E eu tenho a Java thread ali, que é a thread da JVM. Como eu falei, configurável, tá? Mas eu preciso ter esse relacionamento de 1 para 1. Então, ali embaixo, né, eu tenho uma OS thread que faz ali a operação na CPU. Beleza. Então, o problema, né, como eu tinha falado, é o que eu botei ali como 1 para 1. Né? Então, eu tenho essa thread da JVM para a thread do servidor. Né? E aí, qual que é o custo disso também? Né? Como eu falei que era custoso, o grande exemplo é, por exemplo, quando você está na sua aplicação, né, você desenvolve lá e essa aplicação ela chama um banco de dados. O banco de dados é outro servidor. Né? Então, você pegou, fez a operação, chegou a requisição lá no seu servidor, né? Você pegou, processou, chamou o banco de dados. Nesse momento, meio que a thread ela fica bloqueada, né? Porque o banco de dados é outro servidor. Então, aquela thread que está executando a requisição da sua aplicação, ela vai ficar bloqueada enquanto o servidor do banco de dados ele trabalha no processamento desse dado. Né? Quando ele devolve, aí beleza, volta o processamento. Então, você pensa assim, né? Tem esse custo de você ter uma thread, que é um recurso custoso, parado, né? E o que vai acontecer, né? É limitado. Então, todo mundo que desenvolve um projeto para uma empresa, você espera que a sua empresa ela cresça. Se ela cresce, automaticamente você vai ter mais requisições, vai ter mais usuários usando a sua plataforma, né? E isso vai fazer com que esse cenário aqui comece a ficar complicado. Porque daí, por exemplo, eu posso ter lá 1000 threads disponíveis no meu servidor. Estou chutando um número aqui, tá? E aí eu vou ter que ter 1000 threads na JVM. Acabou essas 1000 threads ali, minha aplicação precisa de mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso escalar. Então, eu tenho que pegar outro servidor. E aí, agora, entra o custo dinheiro mesmo, né? Porque agora eu tenho, por exemplo, uma outra máquina lá na AWS, enfim, qualquer provedor de cloud aí que você usa, você vai ter uma outra máquina e, consequentemente, você vai ter o custo dessa máquina, né? Eu botei aquele link ali porque eu tirei esse trecho desse artigo aqui, que eu referencio, inclusive, lá no meu post, lá no blog, que ele fala sobre esse problema aqui do 1 para 1, né? Pô, beleza, João, e qual que é, então, a solução, né, para esse problema? Aí é onde eu queria entrar, né, que é o tema aqui da nossa palestra, que são as Lightweight Threads, né? As Lightweight Threads, ali, como você vê, a gente continua tendo um desenho bem parecido, né? A gente tem a JVM, a gente tem a thread, né? E a gente tem as threads ali do servidor, né? Só que agora, se você for ver a diferença ali, agora eu tenho, para uma thread da JVM, né? Eu tenho, para uma thread, desculpa, do servidor, eu tenho múltiplas virtuais threads, lightweight threads, né? E aí, o que isso implica? Implica que agora eu tenho N requisições, né, para uma única thread de servidor. Então, agora, eu escalo bem menos as threads do meu servidor,
mas eu tenho um potencial muito grande de processamento, de requisição da minha aplicação por causa das virtuais threads, né? Então, esse aqui é um cenário que a gente já vê, que é bem interessante. E aqui ainda tem um outro ponto, que é uma outra vantagem que a gente tem com as virtuais threads, é que essas virtuais threads elas são suspensas. João, o que é thread suspensa? Então, pensa assim, hoje eu tenho aquele mapeamento ali, né? Então, eu tenho uma threadzinha que está saindo, né, uma linha para aquela OS thread. No cenário lá do banco de dados que eu falei para vocês, que na thread tradicional ali, ela ficava bloqueada até a resposta do banco de dados, nesse momento agora, com as virtuais threads, eu tenho uma suspensão. O que é a suspensão? Quando a virtual thread ela vê que ela ficou suspensa, que ela ficou bloqueada, eu não preciso mais esperar o resultado do banco de dados. Ela pode sair, né, digamos assim, né, uma linguagem mais próxima aqui da realidade, assim, ela pode sair daquela requisição, né, e pode processar uma outra requisição. Pô, e o resultado, então, do banco de dados? Uma outra virtual thread pode ir lá e pode devolver esse retorno, então. Então, você vê que agora, né, além de você ter uma escalabilidade melhor e maior, né, você ainda tem esse benefício da suspensão, né, que daí você não tem uma única thread aguardando ali realmente o resultado do banco de dados ou de qualquer processamento externo que a sua aplicação vai fazer. Eita, caiu aqui. Então, agora, né, como eu falei aqui, a solução é realmente ali, né, a virtual thread, que vai ter ali um mapeamento ali de N virtuais threads para uma thread do servidor ali, né? Então, como eu falei, né, a Java Virtual Thread ali não estaria vinculada a uma thread do sistema operacional específico, justamente por causa da suspensão, né? Eles podem, em um momento, processar uma requisição e a outra pode devolver o retorno ali do banco de dados, por exemplo, daquela requisição, né? Ao invés disso, vários threads virtuais seriam alocados para um thread do sistema operacional, né? Dessa forma, um grande número de threads virtuais poderia ser gerado utilizando apenas um número limitado de threads do sistema operacional. Aí aqui a gente vê economia no custo, né? Porque se eu tenho agora como limitar a criação de threads de CPU, né, de threads de sistema operacional, e escalando as virtuais threads, eu não preciso entrar naquele cenário que eu tinha falado lá, que eu preciso de uma outra máquina depois para processar, né, um número grande de requisições. Em algum momento você pode ter que escalar o seu servidor? Sim, é natural, né, conforme a sua aplicação cresça. Mas o tempo que isso vai ocorrer vai ser maior do que com as threads, as platform threads, né, que são as tradicionais que eu mostrei nos slides anteriores. Aí, beleza. Como que a gente implementa, então, essas virtuais threads, né? Que é exatamente o que a gente estava falando aqui. Porque ali é muito conceito, né? A gente está falando ainda de threads e servidores, né? Mas a gente precisa do desenvolvimento no nosso sistema para que a gente alcance esse objetivo. E aí, o coroutines, né? O coroutines, como eu falei ali, ele é um projeto, tá, do Kotlin, que é para você fazer exatamente essa instanciação de computação suspensa, né? Então, é o projeto ali que visa implementar as virtuais threads, lightweight threads, né? Então, é conceitualmente semelhante a uma thread, no sentido de que é necessário executar o bloco de código que funciona simultaneamente com o restante do código. Mas agora, né, a gente tem meio que em código, a gente tem o mesmo comportamento, né? Claro que vai ter algumas diferenças, eu vou mostrar para vocês. A gente tem o mesmo comportamento, mas com o custo menor, porque eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, por causa dessas threads suspensas, né? Então, no entanto, as coroutines não estão vinculadas a nenhum thread específico, pode suspender sua execução em uma thread e retornar em outra. Foi o ponto que eu trouxe ali da suspensão, né? Essas podem ser consideradas lightweight threads, né? Mas há uma série de diferenças importantes que tornam o seu uso na vida real muito diferente dos threads. João, isso é algo novo? Não, não é, né? A coroutines aí tem estudos aí que pensaram nela na década de 70, né? E por que então só agora que a gente está falando sobre isso, a gente está falando de lightweight threads? Porque só agora a gente tem esse poder de processar essa quantidade ilimitada aí de threads, né, de requisições. Antigamente aí a gente tinha máquinas pequenas, né, a gente não conseguia ter um poder de processamento muito grande e agora a gente tem, né? Então, não é algo novo, né, mas é algo que agora está sendo melhor visto, mais vantajoso, justamente por causa do poder processual que a gente tem. Então, aqui, né, é um código que eu botei ali como caminho fácil de implementação de uma coroutine, né? Então, basicamente, ali a gente tem uma função main ali do Kotlin, tá? E a gente faz aquele home blocking ali.
né? Esse run blocking é o escopo da coroutine, né? Quando a gente fala de escopo, o que a gente quer dizer? Tudo que vai estar dentro desse run blocking ali vai ser processado, né, como uma coroutine. Então, por exemplo, naquele caso ali, eu fiz um launch, né, que é uma nova coroutine, né, e aí entra dentro daquele escopo ali. Para eu usar a coroutine, eu preciso estar dentro do escopo coroutine, tá? Ali o delay, ele é um ponto de suspensão. Então, naquele momento ali que eu dou aquele delay, tá? A thread que está suspensa lá agora, eu posso liberar ela, né? E quando terminar o delay ali, uma outra virtual thread pode ir lá e pegar o resultado desse delay, né? Claro que o delay ali ele só vai realmente fazer um delay, ele não tem nenhum resultado, mas é mais ou menos isso ali que ele faz. E no final ali, né? Ele vai fazer o print ali depois do delay. Por que eu falei que é o caminho fácil, né? Porque você vê que é um código simples ali. Só que não é muito recomendado usar o run blocking, tá? Porque o run blocking, como o nome já diz, ele bloqueia então a thread principal ali. Então, beleza, eu vou ter o assincronismo dentro do coroutine, ali, scope, né? Só que, por exemplo, o meu print, o último lá, que está fora da coroutine, ele não vai aparecer enquanto não terminar a execução do run blocking, tá? E isso, o que isso interfere, né? Interfere que eu estou bloqueando a thread main. É exatamente o que eu não quero no desenvolvimento assíncrono, né? Então, assim, é um caminho fácil, é legal para você testar ali, você começar a entender o código, como que ele funciona ali quando você está trabalhando com coroutines, mas para ambiente produtivo não é o ideal. Para ambiente produtivo, aí eu botei ali o caminho certo, né? Que daí é realmente ali, aí já é um código aqui, tá? Que é produtivo, tá? Então isso aqui é realmente um código que hoje a gente usa em produção. E aí, se você for ver ali, ó, eu tenho uma diferença. Em vez de eu ter o run blocking agora eu tenho um coroutine scope, tá? Então, esse coroutine scope aí, ele tem a mesma intenção. Ele é o escopo, né, que vai fazer com que, quando eu entro naquele bloco de código ali, né, eu tenho agora a criação das minhas coroutines, né? E aí, a main thread, né, a thread principal, ela não vai ficar bloqueada. Uma coisa que tem de diferente aqui, e isso aqui é importante também. Você pode ver que no slide anterior, eu tinha uma declaração de função main sem a palavra reservada suspende antes do fun. Então, se você olhar ali, eu não tenho um suspende. Agora eu tenho um suspende. Isso aqui, tá, nesse caso, é porque quando eu estou trabalhando lá com o run blocking, eu posso fazer o quê? O run blocking, ele meio que cria aquele escopo e ele já é o responsável por fazer eu poder criar as minhas coroutines ali, mas que com a thread principal bloqueada. Nesse caso do coroutine scope, não. Eu preciso que ele esteja dentro de uma função suspensa. Então, a função suspensa, vai ter que estar na declaração ali do método. Então, isso é que faz com que eu consiga, de fato, trabalhar com esse tipo de escopo não bloqueante das coroutines. E ali dentro do coroutine scope, ali, eu tenho a criação da coroutine ali no async, né, que faz um processamento. E lá embaixo ali eu faço o await, né, que é para pegar o resultado dessa coroutine. E aí eu logo ali a informação que eu preciso para o meu usuário, né? Galera, eu estou falando ali, né, de coroutine scope, ali, run blocking, coroutine scope, falei ali do launch, falei do async. Isso são detalhes da coroutine, tá? Para entrar em cada um desses pontos, seria uma outra palestra. Então, assim, quem se interessar aqui realmente no recurso aqui, eu recomendo que dê uma lida na documentação da coroutine, é bem top. Né? E aí vocês vão entender direitinho ali o que significa esses escopos, né? Basicamente isso que eu falei para vocês, é para onde eu crio ali minhas coroutines, né? E vai entender também o que é um async, o que é um launch, né? A diferença ali, só para não alongar muito, mas o async eu tenho um retorno, né? Então você vê ali que eu tenho um retorninho ali do meu async, e do launch ele retorna um job que não necessariamente é um retorno igual eu tenho no async ali, que eu posso usar ele em uma outra parte do código, né? Eu tenho o retorno ali do launch, por exemplo, de job, para cancelar uma coroutine, né? Então ele tem essas diferenças, mas como eu falei, né? Para entrar em mais detalhes seria uma outra palestra, então eu recomendo bastante que depois vocês, se tiverem interesse, dêem uma entrada na documentação que vai explicar direitinho lá sobre esses recursos, tá? Beleza, falamos ali do coroutines, então se você for ver ali, basicamente o que a gente trabalhou? A gente estava trabalhando abrindo um escopo, criando uma coroutines e boa, passava para frente, né, acabava a função. A gente tem também uma situação em que eu quero, dentro de um escopo, ter mais de uma coroutines, né? Então, por exemplo, pode ser que eu quero colocar ali
aquele caso lá do carrinho, né? Ele pode estar em diferentes coroutines processando coisas simultâneas, né? E como que eu faço, então, por exemplo, para fazer tratativa de erro, né, do retorno, tratar cada uma das coroutines, do retorno, como que eu faço para trabalhar com essas múltiplas coroutines de maneira correta e estruturada? Aí tem esse conceito de concorrência estruturada, né? Como eu falei, em um aplicativo real, você lançará muitas coroutines, né? No caso do carrinho lá que a gente viu, é um exemplo claro, né? Então, a simultaneidade estruturada garante que elas não sejam perdidas e não vazem, né? Perdidas é o quê? Crashou uma coroutines, e eu não vi. Então, se eu só estiver lançando coroutines ali sem estar estruturadas, pode ser que aquele erro ali ele dê um problema para mim em produção. Às vezes ele não estoura para mim na hora, né? Mas eu vou ter uma inconsistência, por exemplo, de dados, enfim, de qualquer coisa que eu estou processando dentro do meu escopo coroutines. Então, um escopo externo não pode ser concluído até que todas as suas coroutines filhas sejam concluídas. Então, a simultaneidade estruturada também garante que qualquer erro no código seja relatado corretamente e nunca sejam perdidos. Então, como que isso funciona, né? É aqui nesse trecho de código. Então, se você for ver ali agora a diferença desse trecho de código, é que eu tenho uma função suspensa do mesmo jeito, eu tenho um coroutine scope, né? Só que agora eu tenho mais de uma coroutine sendo criada no mesmo processamento aí. Então, esses 3 outs ali são 3 coroutinas que vão ser criadas e vão ser executadas de forma simultânea, né? Quando está dentro dessa forma, desse escopo, eu consigo tratar erro de uma maneira muito mais fácil. Então, se você for ver ali, eu até tenho um coroutine exception handler ali, que exatamente, por exemplo, se qualquer coroutine dali, se minhas 3 coroutinas, elas dão erro, cada uma delas, o exception handler, o coroutine exception handler, ele vai conseguir trabalhar de forma sequencial, direitinho, vai mostrar para a gente qual foi a primeira coroutine que quebrou, qual foi a segunda e qual foi a terceira. Isso não seria possível se eu não tivesse declarado ali o meu exception handler, né? Então, se você for ver, a estruturação, né, de simultaneidade, ela nada mais é do que as coroutines criadas dentro de um escopo, mais de uma coroutine criada dentro do escopo, tendo esse exception handler ali como um controlador de exceções, tá? Galera, sobre a palestra, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tem um ponto aqui, tá quebrado esses 2 QR Codes, desculpem. Eles acabou expirando aqui o tempo de uso. Eu sei que minha mãe está assistindo aí online no YouTube, então ela vai mandar para vocês aí no chat aí as redes sociais, o meu LinkedIn, o meu Twitter, que na maior parte do tempo aqui eu estou falando sobre tecnologia, no Twitter principalmente aí, no LinkedIn também, tá? Quem tiver interesse aqui que está aqui no presencial aqui, de saber das redes sociais, a gente conversa ainda daqui a pouco aqui, eu passo para vocês. Mas é isso. Então agora, se alguém tiver aí alguma pergunta, quiser falar sobre o tema, fica à vontade. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas fica aberto agora para a pergunta. 2 minutos, então, beleza, dá tempo de algumas perguntas. Bom, tendo como base que você falou que não tem bala de prata, quando você transferiu o processamento que antes ia aumentando a infraestrutura, quem paga a conta desse controle dessas threads? Porque se você não está consumindo processamento, você está consumindo algum recurso ou do cliente ou memória do hardware. Quem é que está pagando isso? Você fala no caso das coroutinas, Isso. quando eu passo para as coroutinas. Então, o processamento acaba que fica no mesmo, né? Porque o que acontece? Eu consigo. O grande macete ali é que, por exemplo, como eu tenho uma plataforma thread, né? Uma platform thread, que antes ela atendia uma única requisição, agora eu consigo atender várias, então o custo continua o mesmo, só que o que faz o benefício das lightweight threads é exatamente a suspensão. Então, como elas ficam suspendendo, né? Elas ficam suspendendo e resumindo. Então, o que acontece? Eu consigo, com uma única thread, processar N diferentes requisições. É como eu falei, em algum momento, pode ser que você tenha que escalar do mesmo jeito, você vai precisar de um novo servidor. Mas o tempo para que você leve para escalar, tendo virtuais threads, ele é maior, entendeu? Porque o que acontece? Eu tenho essa questão das suspensões. Então, assim, o custo ele continua sendo ali da empresa que mantém o servidor,
né, que contém um número limitado de threads, mas agora para a única thread eu tenho N processamento de requisição e não mais uma só, como era com as platform threads. Então, você respondeu parte do que eu te perguntei. Porque quando você colocou mais threads, você tem que controlar por alguma outra ferramenta, concorda? Com alguma que vai consumir processamento. Sim. Ou vai consumir memória, esse custo que eu estou falando. Perfeito. Porque você está, em tese, gastando recurso, acho que pode ser até mais do que você gastaria antes. Talvez com mais eficiência ou não, aí não sei. Não sou do dev, mas de hardware eu gosto de pesquisar bastante. Então, aí nesse caso, né, a JDK agora ela tem um scheduling que foi implementado justamente porque tem um scheduling ali da CPU, né? Então ela que fazia esse controle de uma thread da JVM para uma thread ali do sistema operacional, certo? Aí agora eu tenho um scheduling da JVM, né? Então é ela que faz todo esse controle para gerenciamento dessas threads, né? Como elas são muitas, né, como você falou, se eu não tivesse esse scheduling, realmente fica muito difícil de controlar. Mas agora com a implementação da JVM, a partir do Java 21, né, eu tenho essa implementação do scheduling da JVM. Então ele faz isso. Referente a custo, é como eu falei, né, pode ser feita uma pesquisa sobre isso, eu posso fazer aqui, depois a gente pode bater um papo. Mas assim, o custo em referente a processamento, ele acaba sendo basicamente o mesmo, né? Porque as virtuais threads elas são bem baratinhas de serem criadas, né? E aí, como eu tenho o custo mantendo de uma thread para o sistema operacional, então eu não tenho muita, por assim dizer, eu não tenho muita diferença, eu não tenho um recurso mais caro por eu ter mais virtuais threads. Na verdade, eles acabam ficando elas por elas ali em relação a esse custo. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Certo? Valeu, galera. Obrigado, viu? Então, se minha mãe mandou as redes sociais aí, vocês podem me procurar lá. A gente bate um papo lá. Se ficou alguma coisa que não ficou clara, ficou com alguma dúvida ainda, me procurem lá que a gente pode bater um papo. E é isso. Muito obrigado, gente.